Olá pessoal, eu sou Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiastas. Hoje nós estamos aqui para conhecer um pouco dessa versão de entrada do Volkswagen Virtus. Foi lançado no começo do ano, fevereiro, março. O Wagner Gonzalez, que foi no lançamento desse carro lá na Argentina, fez uma matéria, só que na época eles só tinham dirigido a versão de câmbio automático. Dessa vez aqui nós estamos essa semana com essa versão de câmbio manual. Então vamos conhecer alguns detalhes do carro e principalmente a parte de desempenho dirigindo esse carro de câmbio manual. A grande modificação que esse carro teve no começo do ano foi na parte dianteira, que eles colocaram a frente um pouco mais puxada, o desenho da frente do Nivus, né? A parte de iluminação, ele tem o DRL, que é a luz de rodagem diurna, e o farol é do tipo convencional. Eles utilizaram luz branca, ou seja, combinando, a luz do farol com a luz do DRL. Esse sedã é considerado um compacto, tanto que ele tem 4 metros 561 milímetros de comprimento total e o entre-eixos 2,651. Isso dá um bom equilíbrio em termos de dimensões para o veículo. Mesmo sendo uma versão de entrada, a gente vê as rodas são de liga leve, Ele utiliza pneus 195/65/15, freios a disco ventilado aqui na dianteira e a tambor na traseira. Bom, e como eu falei no começo, a grande novidade desse veículo é o novo motor. Não é tão novo, mas é um motor TSI, o 170 TSI, aquele mesmo que era utilizado no Up e que agora entrou tanto no Polo Track como nessas versões aqui do Virtus. Tricilindros, duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro, tem variação de fase na admissão e no escapamento, ele é acionado por correia dentada e ele entrega 109 cavalos com gasolina e 116 com álcool a 5.000 RPM e 16,8 kgfm de torque, que vai desde 1.450 até 4.250. Então isso dá bastante elasticidade para dirigir o veículo. Ele fica bem econômico, tanto que no trecho entre São Paulo e Campinas, ele veio abastecido com 99,8% de álcool, ou seja, está com álcool no tanque. Ele fez uma média de 14,5 km por litro. Ou seja, e eu não estava ali procurando fazer o melhor consumo, não. Eu vim dirigindo normal o carro, 120 por hora, e me deu esse consumo. Ou seja, se eu desse um pouquinho mais de carinho, talvez chegasse até nos 16. Então, eu gostei bastante, ele tem bastante força, ele é bem agradável de dirigir, que nós vamos ver já já esses detalhes. Aqui está a parte de captação de ar, leva lá para o fundo, onde está o turbo carregador. A pressão de turbo vem por esse duto aqui para entrar no coletor de admissão. A gente vê também desse lado aqui a parte de coxinização. Não me parece ser um coxim hidráulico, é um coxim normal, mas o curioso é que mesmo sendo 3 cilindros, ele passa pouquíssima vibração para dentro do carro, pouco ruído, ou seja, está bem integrado esse motor nessa carroceria como um todo. E no caso dessa versão aqui, como eu falei no começo também, ele utiliza o câmbio manual de 5 marchas. Aqui na traseira, a gente vê o desenho do Virtus que a gente já conhece, lanterna também bem envolvente, ficou somente o logotipo TSI, indicando que é o motor 100 de 170, e abertura normal aqui do porta-malas. O porta-malas do Virtus é uma das grandes virtudes que esse carro tem, O step aqui embaixo desse tampão. Bom, fazendo aquela avaliação tradicional do AE, aqui da conforto no banco traseiro, a gente vê aqui na parte de vedação, ela está bem externa aqui na porta. Isso significa que também aqui nessa parte ela fica bem externa, mantendo essa parte livre. O banco dianteiro está regulado para a minha posição de dirigir, com 1,81 m de altura. Olha só o que a gente vê aqui, um espaço mais do que suficiente para as pernas, para os pés. Se ele tem bastante conforto, ele tem também uma certa simplicidade. Não tem uma saída de ar climatizado para a parte traseira, coisa que outras versões do Virtus apresentam, O painel de porta também, ele é todo
em plástico injetado, praticamente não utiliza nenhum revestimento. Sentado aqui a gente tem uma boa visibilidade, o ângulo do encosto é bom, ele é todo revestido em tecido, que por um lado é muito bom para a parte de ruído interno, porque o tecido ele é um pouco mais fonoabsorvente, então o conforto fica melhor. Tem gente que prefere aquele tecido que imita couro, mas eles trabalharam aqui com algumas costuras, alguns desenhos, deixa um pouco mais alegre o interior, assim como o forro do teto de cor clara também deixa com uma sensação de melhor espaço. Tem luzes de leitura aqui para o banco traseiro, porém fica faltando as alças de teto em todas as posições. Isso é uma característica que a Volkswagen tem feito nessa plataforma. Vamos ver a parte dianteira agora. Bom, pessoal, a chave desse carro é do tipo canivete, aquele sisteminha tradicional. E uma coisa que eu estava esquecendo de comentar com vocês é o preço desse veículo. Esta versão de câmbio manual está anunciado por R$ 104.390 e a de câmbio automático por R$ 115.390. Mas vamos explorar um pouco mais esse carro aqui. Primeira coisa, motorzinho 3 cilindros ali funcionando, e a gente percebe que aqui dentro do carro passa pouca vibração nessa situação de marcha lenta. Você não sente vibração aqui no volante. Isso mostra aquilo que eu já comentei, que a integração do motor à carroceria está muito bem feita, né? Sistema de iluminação tradicional, não tem o sistema de sensor crepuscular, mas ele tem a vantagem de ter o ajuste do facho do farol feito aqui dentro do veículo. O quadro de instrumentos é uma tela digital, a central multimídia, ela tem um tamanho relativamente pequeno, mas tem aquela vantagem que eu tenho observado muito nos carros hoje, é esse alinhamento, né? A linha de centro do quadro de instrumentos com a central multimídia é na mesma direção aqui. E para acoplar o Apple CarPlay ou Android Auto que está disponível, você precisa de um cabo USB e tem que ser o USB-C, que é colocado aqui, e aí você conecta no teu celular, né? E aí você tem o pareamento por Apple CarPlay aqui no caso. Ele tem a vantagem de ter um carregador por indução nesse ponto aqui do console, mas não faz o pareamento sem fio. O sistema de ar-condicionado é convencional, mantém bem a temperatura do veículo. Uma coisa que é legal é que o carro, mesmo sendo câmbio manual, ele tem o controle de velocidade de cruzeiro posicionado aqui no volante. Então isso é uma coisa boa para viagens e tudo mais, você ter velocidade de cruzeiro mesmo em carros com câmbio manual. E o resto basicamente é aquilo que a gente já conhece de um Volkswagen, essa linha do painel bem linhas retas, bem interligadas aqui com a carroceria. Eles não exploram muito os cromados para dar aquele efeito de joia, né, do Geo-Effect, mas ele tem aqui essa moldura plástica que imita uma fibra de carbono, que dá um destaque interessante. Eu gosto quando tem as maçanetas cromadas, porque à noite fica mais fácil você localizar a maçaneta. Bom, agora que a gente já conheceu um pouco, vamos até o posto, dar aquela levantada e verificar por baixo desse veículo. Bom, pessoal, chegamos aqui no posto Avenida em Souzas e vamos dar aquela olhada por baixo do carro. Primeira coisa que a gente vê é que a parte dianteira aqui praticamente está lisa, de nenhum resvalo, nada enlombado. Isso mostra o quê? Que a dinâmica de passar lombada e tudo mais é muito boa desse carro, não dá aquela afundada e aquela pegada na frente. Aqui por baixo a gente vê melhor, né, a condição do motor. O bloco é de alumínio, o cárter também, uma boa porção de alumínio, só tem de chapa essa parte final aqui. Ela está praticamente na mesma linha do subchassis. Seria interessante aqui ter um protetor para dar maior proteção quanto a impactos, né? O subchassis ele é bem robusto. A parte do braço de controle, ele tem uma bucha na horizontal e outra na vertical. Essa aqui para controle e essa para conforto. O articulador ele é fixado por parafuso, que facilita também a parte de manutenção.
Essa peça plástica aqui, basicamente é para proteger impurezas na correia apenas. A suspensão dianteira é do tipo McPherson, com mola helicoidal, barra anti-rolagem, e a hora que a gente vem andando aqui ao longo do veículo, a gente vai vendo algumas soluções interessantes. Primeiro, essa parte aqui que é isolação térmica, principalmente. E segundo, essas duas peças aqui, né? Essa peça plástica para fazer o fundo do veículo ficar plano. É aquilo que eu digo, bom consumo de combustível ele não vem de graça, ele precisa de muito estudo. E com certeza os engenheiros da Volkswagen trabalharam nisso daqui para melhorar essa parte de fluxo de ar e melhorar o consumo, e deu resultado. Na parte da suspensão traseira, um eixo de torção, uma bucha de fixação, em que ela tem um diâmetro bem grande, e isso nós vamos ver a hora que estiver rodando com o carro, ele não causa nenhum ruído para dentro do veículo, então isso é um ponto bem positivo na arquitetura. Mola de constante elástica linear, amortecedor pressurizado, e no caso da suspensão traseira, ela não utiliza barra anti-rolagem, porque a própria viga do eixo já faz essa função. E a caixa do step tem essa extensão até o para-choque, justamente para melhorar esse fluxo de ar e ganhar na parte de consumo e desempenho. Bom, gente, agora que a gente já conheceu o carro por baixo, vamos até a estrada e vamos avaliar dinamicamente. Bom, pessoal, chegamos de volta aqui em Joaquim Egídio e vamos já entrando naquele trecho de paralelepípedo e ver qual que é o comportamento da suspensão e da rodagem desse carro, né? Vou colocar aqui a uns 30 por hora. Então a gente vê que esses pneus mais borrachudos, eles ajudam nessa parte de conforto, eles absorvem bem essa parte de aspereza aqui. Nessas irregularidades aqui do paralelepípedo, a gente vê também que além da aspereza boa, ele tem uma boa movimentação também, né? Essa lombadinha curta. Bom, agora que a gente chegou aqui no trecho de asfalto, a primeira coisa que eu gosto de ver é a parte de volante de direção. Primeiro, empunhadura. Ela é boa, gostosa aqui, bem agradável. E a parte de resposta, né? Você tem uma boa centragem, não é positiva como aqueles carros de esportivo que a gente está acostumado a andar também, mas é agradável para um veículo nesse nível aqui. O esforço não é muito alto, e ele vai crescendo de acordo com a velocidade, bem adequado. Tem a assistência elétrica, né? E a assistência elétrica fica aqui na árvore de direção, tem um motor elétrico, motor de passos, né? Que faz esse auxílio. É bem precisa em termos de esterço. Você coloca o carro realmente aonde você quer. E o principal desse carro é esse novo motor 170 TSI, né? Então a gente vê que ele responde bem e que essa terceirinha desse carro aqui é muito interessante, ele acelera muito bem, fácil de fazer uma ultrapassagem. O pedal do acelerador também tem uma característica muito boa, ele é leve, não tem um curso muito longo, ou seja, ele tem um bem adequado. O pedal de embreagem, que muita gente reclama, porque tem que apertar o pedal de embreagem, esse aqui ele tem um esforço normal, não é muito leviano, mas é um esforço bem também que dá precisão para até fazer a modulação de embreagem. E os engates de câmbio são aqueles engates padrão Volkswagen, né? Praticamente ele vai engolindo as marchas aqui, ó, que a gente vai trocando. Baixo esforço, muito fácil de fazer engate, bem preciso mesmo, você sente que fez o engate. Nessa parte de curvas a gente já vai vendo um pouco da estabilidade, da suspensão, da rolagem da carroceria, não é pronunciada. Ele tem uma pequena rolagem que você sente, que você aponta para a curva, mas nada que traga desconforto. E nessas
irregularidades, ondulações do asfalto, você também vai percebendo que o carro ele vai negociando bem, ou seja, é uma suspensão que está bem calibrada para o conforto dos ocupantes mesmo, nada de um uso mais esportivo. No painel de instrumentos ele tem um indicador de troca de marchas para te alertar, opa, está na hora de você colocar a quinta, está na hora de você colocar, reduzir uma quarta. E o sistema de freios também, ele tem uma boa modulação do pedal, você sente ele bem eficiente na hora que faz uma aceleração, uma frenagem mais agressiva, dentro daquilo que a gente espera mesmo, não é um carro cansativo de dirigir. Acho que esse é um principal fator que eu vejo nesse Volkswagen Virtus. Ele é um carro que, no uso geral, ele é bem agradável, você nunca está tendo acelerações em demasia que podem te causar cansaço, né? E aquilo que a gente gosta num carro manual, que é fazer um punta-taco também, as pedaleiras aqui estão bem posicionadas para fazer um punta-taco. E nesse outro trecho de curva aqui, novamente a gente vê a boa estabilidade que o carro dá, segurança principalmente. E nesse outro trecho de curva aqui, que é o que eu mais gosto aqui nessa estrada, também. O carro vem bem na mão mesmo, olha aqui. Muito agradável de conduzir. E em termos de ruído geral, né? A gente andando aqui no carro, nessa velocidade, um asfalto novo, ele tem uma rodagem muito silenciosa. Notei isso também no trecho que eu já peguei na rodovia dos Bandeirantes. E o ruído do motor, né? Mesmo quando você eleva mais a rotação, você não sente nenhum ruído mais agressivo para dentro da cabine. Esse outro trecho de curvas aqui também, ele é bem gostoso aqui na Estrada das Cabras. Bom, e agora que a gente está chegando naquele trecho de subida, nós vamos fazer aquela medição de ruído para ver se tem alguma vibração, algum ruído mais pronunciado quando você faz essa forçada mais no veículo, né? Então vamos parar aqui. Lembrando que isso não é um teste de desempenho, é só para a gente ter nossa base de comparação. Bom, basicamente deu aqui um pouco menos de 68 decibéis de ruído médio. Após passar metade da faixa de rotação, entre lá uns 4.000 RPM mais ou menos, você sente uma pequena vibração a mais vinda do conjunto motor e câmbio. Mas nada que chegue a incomodar muito, não. O ruído não é incômodo nesse aspecto. O que deu para ver também nessa aceleração em subida, que logicamente não é um teste de desempenho, mas a Volkswagen ela declara 0 a 100 em 10 segundos com gasolina, 9,8 com álcool, que é o que nós estamos usando aqui agora, e velocidade máxima de 192 com gasolina, 196 com álcool. Ou seja, é um desempenho também bom para um carro desse nível. Lembrando, né, gente, lá nos anos 90, quando se falava de um carro de entrada, que era o tal do carro popular, ele era bem desprovido de equipamentos e de tecnologia. Hoje, esse carro aqui, que seria um carro de entrada, poderia ser feita as
devido aos ajustes, né, seriam um carro popular dos de hoje, a gente vê a quantidade de equipamentos que ele tem, né? E posição de dirigir muito boa, ótima visibilidade. Esse volante de direção ele tem ajuste de distância e de altura, fica fácil encontrar a melhor posição para dirigir, assim como o banco do motorista também tem ajuste de altura, todos os ajustes mecânicos, mas facilita para encontrar essa melhor posição. É um carro que realmente, para o uso familiar ou até mesmo o uso corporativo, ele vai muito bem. Ele pesa apenas 1.161 quilos nessa versão aqui, por isso que a gente tem aquele ótimo resultado de consumo que eu comentei no começo, né? Vindo de São Paulo para Campinas a 120 por hora na Bandeirantes, fez 14,5 km por litro com álcool. Veja, é um carro bem completo que atende bem esses requisitos para essa faixa de mercado. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado de mais essa avaliação. Obrigado pela sua audiência. Siga-nos nas nossas redes sociais. Obrigado, um abraço, até a próxima.